Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico, podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais. Eu sou Marcelo Lucena, estou ao lado de Thiago Lopes e também de Miguel Paludeto nessa edição e Gabriel Galati na coordenação e edição das imagens. Sempre lembrando, inscreva-se no canal Gol Olímpico para gerar o engajamento da marca Gol Olímpico nas redes sociais. Olá, meus caros, Thiago Lopes e Miguel Paludeto. Tá tudo bem com vocês? Olá, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite mais uma vez, tudo bem? Espero que o bate-papo seja muito proveitoso com o nosso querido convidado aí, famosíssimo. Tamo junto, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É o nosso famosíssimo convidado, Azaf Kevin, nômade esportivo, cara viajante, conhece o mundo inteiro praticamente e, claro, cobrindo esportes. Tá tudo bem, Azaf? Obrigado por aceitar o convite aqui do Olímpico. Tudo certo, valeu pelo convite, velho. Conheço o Thiago Lopes há 4 anos, a gente tava falando aqui em off, né? E eu me sinto mais famoso naquela época. Eu acho que eu era mais famoso naquela época, que eu tinha 7 vezes menos seguidor, mas o Instagram entregava mais. Hoje em dia, ninguém vê mais meu conteúdo, então eu não me sinto tão famoso assim, não. Por isso que eu tava falando, mais ou menos. Eu preciso de mais visibilidade. Instagram, ajuda nós. Aliás, essa história do Instagram é complicado realmente, né? Entender o algoritmo, tanto o Instagram e outras redes sociais também. Mas, Azaf, como é que foi o início, cara, da tua trajetória, processo? Como é que tu chegou até, por exemplo, a Copa de 2018, né? Até a parte de finanças também. Como é que foi todo o processo? Espetacular a trajetória, aliás. Cara, valeu, brigadão. O início foi através de programa de voluntários, né, da FIFA. Era algo que era acessível para mim. Eu tive muita sorte, porque até os meus 18 anos eu não tinha a independência, né? Era menor de idade. E quando eu fiz 18 anos foi quando veio a cacetada de eventos esportivos no Brasil, né? Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, Paralimpíadas. Então eu pude aproveitar tudo isso nessa leva e ter essa experiência sem precisar sair. Primeiro, sem precisar sair do Nordeste, que eu fui voluntário em Recife, na Copa das Confederações, depois voluntário em Natal. Então, estava ali a 2 horinhas e meia de carro, de casa. Morei nas cidades, mas estava tranquilo. E depois no Rio de Janeiro, né? Então, essa experiência internacional, né, com eventos esportivos terminou começando no Brasil mesmo. Então, eu tive muita sorte, assim, com 18 anos, era isso mesmo. Com 18 anos, eu já estava nesse mundo ali, eu lembro de estar trabalhando ali já com esses eventos. E aí depois, já com as experiências, eu fui descobrindo outros meios de ingresso, que é o que eu sempre falo também, que é a parada que o ingresso, eu descobri que ingresso não era um substantivo, era um verbo. Então, ao invés de arrumar ingresso, eu arrumava meios de ingressar. E aí o programa de voluntários foi como isso tudo começou, e depois eu fui descobrindo outras formas de fazer a coisa acontecer. Aliás, aí veio o grande evento que foi a Copa do Mundo de 2018, há 4 anos atrás, na Rússia. Como é que foi a caminhada até lá? Por exemplo, eu soube que tu conseguiu financiar parte tocando em metrô, né, música. Isso ajudou, né, para chegar até a Rússia? Eu não tinha conhecimento, assim, de monetização, né? Como eu falei, eu via na casa dos meus pais até meus 23 anos. Eu trabalhava nesses eventos, voltava para casa, conseguia até terminar a universidade, tirando nota baixa, levando de todo jeito com a barriga, mas fui fazendo a coisa acontecer. Quando eu resolvi realmente, né, dar esse passo aí, esse passo para evoluir e viver outros eventos, aí foi quando eu usei o violão como um meio de fonte de renda, né? Então, eu fui morar no Uruguai e o processo, na verdade, inicial era esse de ser independente, de estar ali ganhando minha própria grana, morando sozinho, pagando aluguel e tal. E aí o violão foi um meio que eu descobri, mas junto do violão na época eu também fazia vaquinha, né? Fazia vaquinha online, fazia rifa, pegava alguma coisa que eu tinha em casa, sei lá, uns brindes das Olimpíadas, copo da Coca-Cola, da Budweiser, da Copa do Mundo, por exemplo. Aí eu rifava isso, tá ligado? A galera me ajudava, no início era só amigos mesmo. E até que eu cheguei, né, à Copa, como viajante mesmo, levei muito tempo para chegar, assim. Cara, contar que eu saí de casa em novembro, eu cheguei na Rússia em junho, então foram 8 meses de jornada para chegar até a Rússia. O Thiago aí, que quer ir pro Catar com a gente, que vai provavelmente, pô, ele em 2 dias ele tá lá, pô. Pega o voozinho direto, às vezes em um dia. Começa dia 21 de novembro, o Thiago embarca no dia 20, já chegou, tá entendendo?
o Azafzinho lá de 2017, né? Pra Copa 2018, em novembro já tava começando a jornada. Pegando carona, tocando violão e por aí vai. Não é bem assim não, viu? Não é bem assim não, porque já vai se defender. A jornada já começou agora. Porque, primeiro que não dá pra sair do dia 20 e chegar no dia 21, que é longe. Não, é 14 horinhas, 14 horas de 14 o primeiro trecho, né? O primeiro trecho é 14 horinhas dentro do voo. Mas, o bacana de tudo isso que até o Azaf comentou, que foi quando a gente se conectou, né? E aí, acho que a experiência dele, que veio à tona, acho que até conta depois da história, o Azaf, quando você apareceu ali na Globo, né? Exatamente nesse período da sua chegada ali, apareceu nos telejornais. Mãe, eu tô na Globo. E conheceu a famosa voz, né? Galvão Bueno. Ali conseguiu gravar um story com ele. Então, conta mais isso pra gente, que eu acho que, cara, assim, eu que tornei seu amigo, né? A gente se aproximou bastante a partir daí. Conheço bem, mas, assim, tem muitas pessoas que podem usar isso, obviamente, como propulsor, né? Assim, eu quero ir pra Copa do Mundo, hoje em dia não tenho condições, e aí, cara? Vou viver nessa mesmo, poxa, eu não consigo. E não, vou atrás, vou lutar, vou fazer rifa, vou vender umas camisas que eu tenho de time, enfim. Tem muitos meios de conseguir alguma coisa. Como depois eu terminei teorizando, né, essa prática porque assim, eu passei depois a dar mentorias, né? Eu passei a entrar no marketing digital e aprender novas formas, aprender e desenvolver novas formas de monetizar. Então, isso aí, no início, foram apenas, né, algumas coisas que eu já tinha ali, aí eu fui desenvolvendo, e aí foi resultando até onde eu estou hoje, né? E aí eu tenho hoje, cara, dezenas de formas, assim, literalmente dezenas de formas de monetizar, como qualquer digital influencer, qualquer produtor de conteúdo, mas eu consigo teorizar isso também, porque um detalhe que o Thiago falou, que era essa questão, né, da pergunta dele, é justamente o tempo. Então, o tempo junto com o dinheiro. Eu costumo dizer que é sempre uma balança, né? Se você quer pagar mais caro, você gasta menos tempo. Eu não tinha dinheiro, eu gastava menos dinheiro e eu gastava mais tempo. Então, eu terminei descobrindo que existem várias moedas, vários ativos que você pode pagar, né? A influência, né, os seguidores são um ativo, né? A marca paga pela visibilidade que você oferece através da quantidade de seguidores que você tem. Então, para muita gente não consegue enxergar exatamente como que acontece, né? O que é que uma marca está disposta a investir, por quê, o que é que eu entrego para ela, como é que que é um ganha-ganha. Ganha a marca que está ganhando visibilidade, ganha vocês que estão ganhando ali o ativo financeiro, ganha o público que está ganhando conteúdo de qualidade. Enfim, tem toda essa estrutura que muitas vezes a gente não consegue teorizar e monetizar também. Então, foi legal para mim começar nesse perrengue. Foi legal porque até hoje, né, 4 anos depois, eu ainda gravo podcasts contando ainda um pouco dessa história, mas também me levou a um outro patamar, de um outro jogo que não tem nada a ver, por exemplo, com o que eu fiz nessa jornada, tá ligado? Realmente é espetacular, né? A trajetória do Azaf é fora de série. Miguel Paludeto, ele tem 14 mil seguidores, é isso, né, Azaf, no Instagram? Sim. 14 mil seguidores. O nosso viajante, o cara que vive de nômade, Miguel Paludeto, é um sonho para qualquer, né? Para qualquer amante do esporte, né? Presenciar grandes eventos esportivos, ter a oportunidade de viajar in loco e com grandes ídolos do esporte mundial, né, Paludeto? É isso aí. Azaf, quando você começou, você falou que cobria não, né? Ia para evento aqui no Brasil, igual você morava no Nordeste, aqui no Brasil. Isso, na Paraíba, Campina Grande. E aí, para ir para o Rio, por exemplo, nas Olimpíadas, você foi... Como é que foi? Você foi de avião? Você foi fazendo esse mesmo esquema? Então, eu vendia... nas Olimpíadas, curiosamente, foi o meu primeiro projeto. Foi o meu primeiro evento como produtor de conteúdo. Eu comecei em 2016. Então, já vai fazer aí 6 anos, né? Agora que eu estou produzindo conteúdo nos maiores eventos esportivos do mundo. No caso das Olimpíadas, como eu falei, eu vendi um projeto para televisão local, junto também das rifas que eu fazia. Então, eu fiz uma rifa, juntei uma grana. Eu dava aula de violão também num projeto Mais Educação do governo federal. Então, eu dava aula na escola pública, ganhava ali uma graninha ali. Não era nada significativo, né? Mas ajudava ali para comprar uma coxinha ali, um pastelzinho de vez em quando.
E aí fui juntando todas essas forças. A questão mais criativa em relação às Olimpíadas foi justamente esse projeto com a TV, porque eu utilizei uma credencial, né? Eu utilizei um posicionamento que eu nem poderia, né? Primeiro, que eu tava, acho que 4º ou 5º período da universidade. Aí eu troquei ideia com o produtor lá, o editor-chefe, na verdade, né? E eu ofereci os serviços de alguém produzindo conteúdo lá. E os caras, não, a gente não consegue bancar isso. Não, mas e se o cara, de repente, já tiver, né, não precisar que vocês coloquem dinheiro? Não, mas aí a gente não tem a credencial. Mas e de repente, se o cara tiver já a credencial e já consiga lá e tal? Não, mas aí a gente não consegue bancar. Pô, peraí, deixa eu falar aqui. Eu quero ir lá gravar o conteúdo, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de espaço, eu já tenho a credencial, me dê uma chance, me dê uma oportunidade, o cara sou eu. Sem arrodear demais. Estou pedindo uma oportunidade aqui. O cara falou, tá, mas eu não entendi, você tem uma credencial? Porque nem a gente da TV tem, a gente não consegue ter essa credencial, a gente pagando aqui é muito caro, tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu tenho a credencial de voluntário. E aí o cara falou, não, mas você como voluntário, você pode gravar? Você pode fazer conteúdo? Eu falei, não, mas eu consigo. E aí eu mostrei os vídeos que eu fiz no 7x1, mostrei os vídeos que eu fiz durante a Copa toda, né, ali na beira do gramado e tal. Falei, contei as histórias, como que eu fazia para ir entrando ali e tal. E aí o cara comprou a ideia, né, ele comprou com um risco. Ele sabia que tinha um risco absurdo de no primeiro dia, que quase aconteceu, inclusive, não foi no primeiro ou segundo, mas eu quase perdi a credencial e podia ter ficado sem conteúdo, né? Então ele investiu uma grana, saiu do bolso dele, a TV terminou não comprando, mas ele, como ele amava aquilo ali e era parte do trabalho dele também, né, e tal, ia valorizar ali o peixe dele, ele terminou investindo essa grana e depois que aí eu passei a ter, né, patrocinadores e etc e tal. Mas no início, aí pro Rio de Janeiro, eu terminei de avião, comprei a passagem com bastante antecedência e tal. Tinha minha família também no Rio de Janeiro, o que ajudou bastante. Então, assim, os custos foram mínimos. Assim, acho que eu não cheguei a gastar, cara, R$20 por dia nas Olimpíadas. Tá ligado? E eu fiz um levantamento, inclusive, das Olimpíadas, um levantamento assim por cima, cara, só de ingressos que eu não paguei, né, os jogos que eu tive acesso, jogos que eu consegui entrar, abertura de Olimpíadas, encerramento, medalha de ouro do Brasil no futebol, no vôlei, natação e tal. Mano, é mais de R$25 mil de ingresso. Que eu não paguei, que não saiu do meu bolso, tá ligado? E é aí que vem o verbo, né? E é daí que vem o ingressar. Exatamente. E aí você torna, ao invés de substantivo, o verbo, né? Se botar isso no valor de hoje, isso aí é para uns 100 mil, hein? Para quem vê aí os ingressos de Copa do Mundo, os valores que estão sendo oferecidos. Inflação também, né? Acabou de ter a final aí da Champions League, todo mundo sabe o preço absurdo. Eu mesmo tive dificuldade de não conseguir ir exatamente pela dificuldade do ingresso em si. Marcelo, aí, Miguel, se até o Thiago teve dificuldade com o valor do ingresso da Champions, você imagina os pobres mortais. Pra ver como é que tá o nível, né? Né? Tá complicado. Né? Aliás, tu comentou do 7x1, eu tava pesquisando aqui, que história é essa? Tu entrou de penetra no 7x1? Entrei. Eu entrei como voluntário de penetra porque eu não poderia estar lá, né? Eu era voluntário em Natal, eu desci pra BH, e aí foi justamente isso, eu estava no Rio de Janeiro, a minha passagem comprada foi para o Rio, para a época da final. Então eu já tinha a intenção de estar ali nos arredores do Maracanã, de tentar entrar, eu sabia que eventualmente eu conseguiria entrar, o que não aconteceu. Na final eu não consegui, fui barrado, perdi a credencial do lado de fora e tal. Mas na semifinal eu viajei, né, estava no Rio de Janeiro, cheguei na segunda no Rio, a final seria no domingo, então na segunda de madrugada eu já fui para BH, comprei a passagem ali na hora, foi um perrengue também para comprar, tinha muito alemão, muito brasileiro indo para BH, todo mundo indo para BH, então um fluxo muito grande. Daí consegui entrar e, assim, é uma história longa também, tá, cada detalhe do passo a passo, mas no final das contas era basicamente a mesma estrutura de todos os estádios, né? O padrão FIFA. Então eu entendi a estrutura, entendia que eu tinha que ser invisível, né? Então para ser invisível, ora eu estava com a camisa do Brasil, ora eu estava com a camisa e a credencial dos voluntários. Então, se para passar aqui eu tenho que passar como voluntário, eu viro voluntário. Se para ficar dentro do campo, na arquibancada assistindo o jogo, eu não posso ficar de voluntário porque vai ficar um monte de gente me perguntando coisa.
né? Vai vir alguém para me orientar, para sair dali, para fazer alguma coisa. Então eu tirava a camisa, botava a camisa, tirava a camisa, botava a camisa. Tinha as questões também do que falar, do que não falar, né? Credencial tá sempre com ela, tal. São vários detalhes. Mas no final eu tava lá, assim, é um dos motivos de maior orgulho, assim, nessa jornada, né? Uma das melhores histórias que uma pessoa pode contar, né? Em termos de futebol e tal. Mais ou menos, né? Eu não vou falar do jogo, eu não falo do jogo. É orgulho pra mim, não pra seleção. Então, tipo, tudo que aconteceu fora do jogo, pra mim é motivo de orgulho, eu tava lá. Então, como um contador de história profissional que sou, eu falo, eu tava no 7-1, respeito. Malditos 5 minutos, né? Aí depois que acabou o jogo, você não falou que era melhor ter ficado no Rio. Não, pelo contrário. Quando estava 5-0 no intervalo, ou até no primeiro tempo, talvez, né? O trauma foi grande, eu não vou lembrar de tudo aí, vocês me perdoem. Mas no meio do jogo, quando estava provavelmente 5-0, assim, eu concebi a ideia. Eu conto no meu livro, inclusive, eu começo o livro contando essa história, né? Porque foi nesse dia que eu decidi ir para a Rússia. Por conta dessa porrada que o Brasil levou, eu falei, essa não pode ser a minha última experiência em Copa. Eu tenho que ir pra Rússia pra assistir o jogo do Brasil lá e ver o Hexa lá, né? Jurando que ia acontecer Hexa lá no Brasil. Não contava com a Bélgica. E aí, no Mineirão mesmo, Miguel, cara, eu já percebi, caramba, velho, eu tô no Maracanazo. Eu tô no Mineirazo, tá ligado? O avô que eu sempre quis ter, né, que possivelmente estivesse lá no Maracanazo, eu sempre quis ter um avô que estivesse lá, um tio, um conhecido, que eu pudesse perguntar, né? Como que foi? O que é que você sentiu? Poxa, como que tava o ambiente? Cara, como é que foi, velho? Saca? Lá dentro mesmo no jogo eu já percebi isso. Eu falei, mano, isso aqui é histórico, velho. Eu tenho 19 anos. Eu tenho 19 anos. Miguel, um ano antes eu tava na Arena Pernambuco. Eu tava emocionado porque pela primeira vez aos 18 anos de idade eu tava num estádio com 2 anéis. 2 anéis. Na Paraíba não tem. É um estádio, o maior estádio só tem um anel. Aí eu vidrado assim, caraca, olha só, um estádio com 2 anéis, que louco, a galera assiste em cima, outra galera assiste embaixo. Olha só, aí com um ano, eu tava na semifinal de Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, o Brasil tomando 5, viria a ser 7, tá ligado? Então eu já tinha essa consciência de que era um dia histórico. E você tava em Kazan também contra a Bélgica? Cara, eu não tava em Kazan porque eu fui voluntário em outra cidade. E o meu jogo, que era o jogo das quartas de final, que era o único que eu tinha ingresso, né? Eu tinha acesso como voluntário, era França e Uruguai. Por sinal, um jogaço, né? Então, assim, se eu tivesse uma mínima chance de ir para o jogo do Brasil, eu teria abraçado, como eu fiz, por exemplo, nas oitavas não, na terceiro jogo da primeira fase. Brasil e Sérvia. Então, eu abandonei, eu tenho um jogo a menos de Copa, porque Suíça e Costa Rica, que era para eu estar na beira do gramado, eu desisti desse jogo pela chance de tentar entrar como penetra no jogo Brasil e Sérvia, em Moscou. Então eu viajei 7 horas de van, um calor desgraçado na Rússia, que era verão lá, né? Para chegar lá e não entrar. E perder o jogo que eu tinha acesso. Não me arrependo, mas essa foi a ideia. E aí, quando o Brasil foi eliminado, eu estava assistindo o jogo no Media Center, junto com Carlos Gil, Pedro Bassan, Edgar Alencar, a galera da Globo toda ali, tá ligado? Caio Mota, que o Thiago conhece, amigo também. Então, assim, eu tava ali no meio com os caras, mano, trocando ideia com os caras, assim, falando, o Renato Augusto fez esse gol, cara, e tal. Então, mano, do lado dos caras que tinham 4, 5, 6 Copas nas costas. Então, assim, querendo ou não, também foi uma história legal. E é algo que a gente aprende também nesse meio tempo, né? Acho que você também tem muito disso, que tudo vira conteúdo. Então, além, obviamente, do engajamento que a gente pode gerar, do network que a gente cria, tudo vira conteúdo, porque se não vai ali para a experiência de estar no campo, né, você pelo menos pode trazer isso para uma amizade. Provavelmente, acho que dali começou o seu contato com o Caio Mota, que hoje em dia conheci ele através do WhatsApp também, então a gente entrou no mesmo ciclo de amizade, grupo de WhatsApp e tudo mais. Então, assim, tudo vira conteúdo, acho que isso que acaba ficando bem forte pra gente, né? O que não pode ser usado de uma maneira, tenho certeza que de outra vai vir. Mas aí tem um interessante também, dessa mesma forma.
o Messi foi bater um escanteio quase do seu lado, não foi? Não teve algum jogo que estava perto do Messi, não? Foi sim. Os jogos que eu assisti, eu tava na Rússia, né? Foram 5, eram para ser 6, como eu falei, e foram 5. E eu tava assistindo na beira do campo. Inclusive eu acho que, eu não sei se é o único ou foi um dos poucos. É um dos poucos. Um dos únicos confrontos entre 2 camisas 10 do Barcelona e do Real Madrid. Eles se enfrentaram na Copa e foi no estádio onde eu era voluntário e eu tava no gramado. Eu era a pessoa mais próxima deles. Tá ligado? Então, aquele jogo sofrido pra Argentina. Argentina e Croácia. O 10 era o do Barcelona, o Messi, e o 10 do Real, o Modric. Então, nesse dia, por exemplo, eu vi o Messi e o Modric ali, né, pertinho. Vi a Argentina levar 3, o que foi maravilhoso. Melhor jogo da Copa pra mim. Ótimo. E ainda vi o Maradona também, né? Eu tava ali, e aí antes do jogo começar, mano, um movimento assim, velho. Sabe a ola, né? Só que normal, uma ola espontânea, assim. Todo mundo virando, todo mundo filmando. E que é isso, sabe? Daqui a pouco mostra o telão. Pum, Maradona lá, eu olhei, mano, vendo o cara ali, velho. Me arrepio até hoje de contar a história. Assim, a energia do cara. Eu que sou brasileiro, como vocês são, obviamente eu não torço pra Argentina, não sei se vocês torcem e tal, mas... mas aí eu consegui sentir, né, esse peso, essa energia ali no ambiente, né? Porque tava tomado de argentinos, né? Esse endeusamento, e aí as pessoas levavam criança ali para ele tirar foto, para ele dar beijinho na cabeça. Era como se fosse assim, um papa, né? O papa ali, um deus deles. Mano, assim, experiência bizarra. Acho que esse foi o dia com mais experiências assim para contar. Acho que o jogo da França também, né? Muitas estrelas também, Griezmann, Pogba, Mbappé. Do Uruguai também tava bacana e tal, apesar do Capa estar lesionado. Mas muita história legal. Eu acho que é uma das fotos mais legais, que ele tem no Instagram dele, né? Eu acho que é essa, exatamente desse jogo. Ele tá no campo, assim, na beira do escanteio, né, Zé? E tem uma foto de baixo, assim, apontando pro campo, mais ou menos, né? Que não podia, né? Mais uma vez, não podia. Não, é porque eu acho que na verdade não é no escanteio, não. Eu tô ali na frente do banco de reserva e eu era o cara que controlava a corda dos fotógrafos. Então, os fotógrafos que ficam ali para fotografar no hino nacional, então eles seriam as pessoas mais próximas. Só que o mais próximo era eu, né? Eu era a primeira pessoa, eu tava literalmente encostando no gramado. E aí eu, na malandragem, eu conseguia pegar o celular e gravava aqui, tá ligado? Então, galera, olha onde é que eu tô aqui, ó, tal. E aí eu gravava tudo e mostrava aqui, ó. E aí depois guardava no celular. E outra, assim, muita gente perdeu o credencial porque tirava foto, né? Tirava foto, fazia vídeo. Só que eu sempre falei, velho, é só saber fazer, tá ligado? Os caras agiam suspeito, ficavam olhando pro lado aqui. E eu puxava aqui, gravava aqui, botava aqui na frente, ó. Não olhava pro celular. Às vezes eu filmava o céu, às vezes eu filmava o chão. Até, né, me acostumar, tinha que dar o zoom às vezes também. E aí depois usava esse material. Mas é sempre esses hacks, é muito... Eu perdi muito material, perdi muito vídeo. Olha aí, ó. Essa é a história. E o molecão ali atrás? A cara de defunto, morto, danado. É verdade. E até uma das coisas que, mais uma vez, é sempre aprendizado, né? E essa troca de vivências que a gente tem, uma das coisas que eu aprendi com a Zá foi exatamente isso, né? Muitas pessoas têm a mania de pegar o seu celular e ficar aqui, né? E perder o momento. Então eu, depois desse contato que eu tive com ele, eu várias vezes gravei tudo torto e não interessa, porque eu queria passar a emoção. E eu olho aqui, né? Esqueço de olhar para o celular e vivo o momento. Se o celular depois gravou, melhor. Se não, cara, paciência, mas eu não perdi aquele momento, aquele gol, aquele pênalti, enfim, situações do futebol que faz a gente se encantar cada vez mais. E mesmo quando a gente não grava, porque assim, eu prometi pra mim mesmo, eu terminei não conseguindo cumprir essa promessa. Mas quando eu saí de Lima, lá da virada do Flamengo, né, os 2 gols do Gabigol, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca iria ver os replays desse lance, velho, desse jogo. Prometi, eu queria, cara, eu não quero ver. E na verdade é o jogo que eu mais vi, eu já assisti esse jogo uns 500 mil vezes. Ô saudade, né? Porque agora tá meio diferente.
Mas, por quê? Por que eu queria? Porque eu queria manter intacta as memórias que eu tinha, tá entendendo? Então, se eu gravo no celular, mesmo que eu tenha visto, depois a minha memória é afetada pelas imagens que estão no celular. E depois eu assisto a transmissão. E aí, eu, por exemplo, eu não tinha na minha cabeça aquela coisa do Galvão, né? Virou passeio, olha eles aí de novo. Eu não tinha isso, porque eu vim no estádio. A minha reação era o susto, era o silêncio, era o grito, né, ecoado lá dos alemães, lá do outro lado. Quando eu assisti o jogo e vi o replay e tal, aí eu tenho uma mistura disso tudo. É tanto que eu estava assistindo o jogo do outro lado da transmissão. Então, quando eu penso nos gols, me vem primeiro a imagem da transmissão. Tá ligado? É muito louco isso, você pensar. Então, tem toda essa questão da experiência, né, que o Thiago falou, que é importantíssima, assim. Então, eu tenho esses hacks também, né, filmo sem ver, tento, às vezes, me colocar numa posição, assim, para resguardar as memórias, mas realmente é difícil, né? O cérebro da gente processa as coisas de uma maneira muito louca. Ozan, você é flamenguista? Óbvio, claro. Tava em Montevidéu? O que rolou lá em Montevidéu? Não lembro. Vento. Não me recordo. Vento, teve a falha de São Andréas lá, né? Eu tava lá sim. Inclusive, acredito eu que eu fui, eu não sei, eu não vou dizer aqui que eu que levantei a trend do vento, tá? Não tô dizendo isso. Mas eu acho que eu fui o primeiro a registrar isso, eu fui o primeiro a me pronunciar sobre isso. Porque durante o jogo mesmo, eu gravei os stories, tava lá postando, falei, galera, a imoral aqui, obviamente, tudo deu errado pra gente. Eu não sei o que você ia perguntar, Miguel. Se você ia perguntar alguma coisa, me pergunta aí, porque de repente eu já falo tudo de uma vez só. Queria saber como é que foi tá lá, ver o Daverson roubando a bola lá do André. O que passou na hora? Você falou que o André perdeu a bola, o Daverson roubou, saiu na cara do Diego Alves. O que você falou? Só para salientar também, Miguel, que o Alan, do Fala Pouco, passou por aqui, falou das experiências lá em Montevidéu também. Você vê que tu fez uma collab que com ele, participou do programa, né? Com a Foi. Fala Pouco. Cara, a final da Libertadores, eu sou muito abençoado nessas finais em termos de trabalho, né? Eu sempre olho o lado pessoal e o lado do meu time, o lado da minha seleção. Então, assim, Azaf, você ficou feliz com o 7-1? Não. Você ficou feliz por você estar no 7-1? Aí eu fiquei radiante, tá ligado? Eu fiquei muito feliz pela minha experiência. Azaf, você ficou feliz com o Montevidéu, com o que aconteceu? Obviamente não. O jogo que eu saí mais puto, triste da minha vida. Mas eu fiquei muito feliz, eu fiquei radiante pela oportunidade de estar lá, né? Fiquei orgulhoso de mim. Então, perdendo ou ganhando, eu tava lá, tá entendendo? Então, assim, eu sempre coloco isso, deixar isso bem claro. Eu posso falar com certeza hoje, já tive trabalho em reconhecer isso, dificuldade em reconhecer isso, mas eu amo o futebol mais do que eu amo a seleção brasileira, mais do que eu amo o Flamengo, mais do que eu amo, bem mais do que eu amo o 13 de Campina Grande, inclusive. E eu tô cada vez mais, o 13 me dá tanto estresse que eu tô abandonando. Mas, assim, eu amo pelo futebol, eu amo pelo esporte, e principalmente pela tua profissão, pelo teu trabalho. Né? O Thiago Leifert, ele sempre fala isso, tipo, eu sou torcedor de São Paulo, mas eu torcia pelo Globo Esporte, pelo que gerasse a melhor história pro Globo Esporte, quer seja São Paulo, quer seja Palmeiras, Corinthians, Santos, ou qualquer que seja. Então, no meu caso, Miguel, foi a mesma coisa, assim. Então, assim, eu obviamente fui lá, estava gravando com o Fala Porco lá, o Tomer, a gente fez um trabalho junto com a Gatorade. Durante o jogo, né, a gente estava lá registrando, eu estava com um amigo meu que é flamenguista, óbvio, tava ali, a gente estava na última fileira. Na hora do gol, né, que o Andreas deu lá pro Davidson, eu lembro muito claro que eu estava na outra fileira e esse meu amigo, ele gritou assim, Jesus! E aí a gente, eu tinha certeza que o Diego Alves ia pegar a bola, tá ligado? Assim, eu disse, não vai ser gol, não é possível. Só que isso numa fração de segundo, não é possível que o cara entregou a bola, o Davidson vai fazer o gol, saca? Assim, foi numa fração de segundo, assim, tudo veio pensando ao mesmo tempo. E aí o gol, a gente calou, e tipo, eu lembro também de ter uma demora, assim, da resposta do Palmeiras. Eu até pensava, caramba, os caras não vão comemorar?
tá ligado? Que é aquele silêncio que precede a explosão do outro lado. Cara, bizarro. O Thiago também tava lá, ele deve ter visto algo... É porque ele tava bem no meio também, deve ter sido uma sensação bem parecida, né, Thiago? Eu costumo, assim, tentar ser mais neutro possível nessa questão do vento, até para não perder essa pergunta, assim. Cara, não sou palmeirense, não sou flamenguista, né? Tava ali bem neutro no meio da torcida do Flamengo. Neutro, cara, né? Neutro. Juro que assim... Vascaíno falar que tá todo neutro. Todo mundo sabe que eu sou vascaíno e tal, mas assim... Eu tava muito neutro, porque aquele momento, assim, de estar ali numa final de Libertadores, foi minha primeira final de Libertadores, num outro país, né, era ali no Brasil, né, pra assistir, e ver aquilo ali foi muito legal, porque num dia antes, o Azar acabou de falar da parceria ali com o pessoal da Gatorade, a gente fez um pré-jogo ali, onde foi Flamengo contra Palmeiras, os influenciadores, e eu entrei no time do Flamengo e joguei. E, cara, e foi super legal, porque, tipo, sabe, nada de clubismo e tudo. Mas sobre o vento em específico, eu não sei dizer se esses fenômenos, a velocidade do som junto com o vento, se tem alguma coisa que afete. Uma coisa que eu sempre digo de fato, estava ventando absurdamente. Se isso de fato foi um problema, não sei dizer. Foi um dos. O que eu sempre falo, que a torcida do Palmeiras de fato cantou bastante. Isso vendo do meio pro meu lado direito estava a torcida do Palmeiras. E na torcida do Flamengo, quem estava atrás do gol, de fato cantava. Mas do meu lado, aqui na lateral, a torcida não cantava. E eu até falo de uma situação assim que eu dei risada de uma mulher, né? Ela estava atrás de mim, ela xingava muito o Renato. E ela pegou e falou assim, vamos, meu, canta! E os palavrões lá que sempre vem. E ela falou isso e calou a boca. Aí eu olhei assim e falei, então canta. Não canta, representa, tá ligado? Você não é um flamenguista? Representa. Pô, eu sou... A rivalidade entre Vasco e Flamengo é uma das maiores do país, se não a maior. E é conhecido por esses cantos de torcida, pela torcida estar sempre apoiando, sempre em cima. E eu não vivenciei isso, não onde eu estava. Uma coisa é ali atrás do gol, que era onde estavam as torcidas organizadas, mas a lateral, infelizmente, não teve. E aí eu acho que afetou. Se é o vento, se não é, pode ter sido um dos motivos. Por isso que eu sempre fico bem neutro nessa situação, entendeu? Velho, assim, eu acho que tem muitos fatores, né, nesse jogo. Eu sempre falo, eu defendo essa tese do vento, mas não foi isso, né? Não foi o fator principal, primordial, saca? Por exemplo, assim, o Flamengo não tava numa vibe igual a 2019. Não era aquela pegada assim, não era. O time não estava tão encaixado como o Palmeiras estava. Começa daí, dentro de campo, o Flamengo já não estava bem. O Flamengo tomou um gol logo no início. O Flamengo passou o jogo todo atrás ou empate. Nunca na frente. Se o Flamengo tivesse virado o jogo naquela bola do Michael, aí possivelmente o jogo seria outro. Mas o Flamengo tanto tomou o gol no início, como tomou também o gol na prorrogação, também bem no início da prorrogação. Então não teve o ímpeto que se necessitava. O Flamengo deu azar de ficar contra o vento. Eu não sei explicar fisicamente, com os termos físicos, mas, porra, é meio que óbvio que você é a favor do vento, o vento vai levar o som, vai te ajudar, e tu contra, o vento vai espalhar, vai ser um problema. E aí eu tenho alguns casos para contar de experiências pessoais minhas lá. A primeira, eu tava no intervalo, como eu falei para vocês, eu tava na última fileira, literalmente na última fileira, lá em cima, e aí uma hora a gente tava ali gravando e tal, e aí eu falei, caramba, tá chovendo? Não tinha uma nuvem no céu, mas um negócio batendo assim na minha cara, eu falei, porra, ou alguém espirrou, ou tá chovendo, que merda é essa? Tá ligado? Mano, os caras estavam aguando o gramado, era o intervalo. E a brisa da água lá tava batendo na minha cara, na última fileira. Falei, caraca, como que isso é possível, velho? Mano, realmente o vento tava assim, tava absurdo. No segundo tempo, não sei se o Thiago lembra dessa música na Copa América, ele cantava muito lá do MPA. Dale, 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 oh, dale, Celeste, meu amor. Nós somos penta, sim, senhor. Didi Djalma e Mané, Zito, Zagallo e Pelé, que era a música que tava bombando do Palmeiras, né? Dale, 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 oh, dale, meu porco, alguma coisa assim. Só que na época, no calor do momento, eu não associei a música ao Palmeiras. O meu subconsciente começou a cantar ali porque eu tinha essa cultura de estádio com aquela melodia.
Só que não era música do Flamengo. O Flamengo não tem música com essa melodia. O Vasco até tem, se eu não me engano. E a seleção, né, o MVA tem. Mano, vocês acreditam que eu tava no meio da torcida do Flamengo e eu tava cantando a música dos caras? Porque tava o vento trazendo. Do nada, eu juro pra você que eu comecei a cantar. A mina olhou pra mim e falou, pô, cantando a música dos caras, irmão? Aí eu, caraca, velho. Eu não me liguei. Eu juro pra você que eu não me liguei. Eu acho que tem até uma outra situação também, que mais uma vez, fisicamente eu não sei dizer, né? Mas foi o primeiro estádio que eu fui na minha vida onde a minha internet funcionou 100% o jogo inteiro. E ele é um estádio aberto, né? Então não sei se... abertão, grandão, né? Então assim, até mesmo pra ouvir... Tem muito espaço entre o campo e a arquibancada. Além disso, e ele é totalmente aberto, ele não tem nada pra cima, né? Ele é super vazado, assim. E eu falei, caramba, minha internet... E eu postando stories na hora do jogo e falando com não sei quem, porque a gente tava com o Gonze, né? Uhum. E eu mandando mensagem pra ele, onde você tá? Porque a gente se desencontrou na entrada, né? E a internet bombando. Então, assim, acho que, de fato, tem uma soma, né? Mas tem um outro... O estádio aberto... Fator, Thiago, que é... Aí vamos assumir um pouco de autorresponsabilidade, principalmente eu como flamenguista mesmo. Cara, é a cultura da torcida, né? A torcida do Flamengo, ela tem essa força por ser essa massa gigante no Brasil todo, mas é o que a galera chama de torcida terceirizada. Lá no Piauí, lá na Paraíba, lá no Nordeste, etc e tal, no Brasil todo. Cara, eu cheguei lá, a final foi no sábado, acho que foi no sábado, né, Thiago? A final foi no sábado. Eu tava lá, se eu não me engano, eu cheguei na quarta. Foi na terça ou foi na quarta? Cara, sem exagerar, a proporção de flamenguista e Palmeiras era 80-20. Tá ligado? 80-20. E eu tô sendo otimista. Eu tô tentando não puxar pra 90-10. Era muito. Tá ligado? Era assim, era bizarro. Então, assim, aos poucos a galera foi chegando, mas pra você ver, assim, se a galera do Palmeiras chegou mesmo, foi só no dia do jogo. Eu só vi palmeirenses, de fato, assim, no dia do jogo. Saca? E aí, tem um fator que eu acho que foi muito decisivo. A grande maioria da pequena parte da pequena torcida do Palmeiras, né, no estádio, dava pra ver que a maioria era Flamengo. A maioria do estádio, mas a maioria da torcida do Palmeiras era organizada. A minoria da torcida do Flamengo era organizada. Então eram, vamos colocar aí, sei lá, 40 mil flamenguistas, onde 5 mil, se muito, tá ligado? Eram torcedores organizados. E outra, pelo valor do ingresso, pela logística do ingresso, pela dificuldade de chegar, quem estava ali no estádio, principalmente os flamenguistas, o palmeirense era maluco, né? Era o pessoal da Mancha, da torcida organizada, então era a galera que foi de busão, era a galera da Mancha que tem uma graninha, que já acompanha o time e vai independente disso, galera que representa. Mano, do Flamengo era muita gente que ganhou comissão por conta de desempenho na empresa, aí ganhou o ingresso, então o cara vendeu bem e tal, no final do ano ganhou ali um ingresso, tá entendendo? Era um rico milionário que levou as crianças e a família. Então, assim, tinha muita gente desse perfil na torcida do Flamengo e gente do Brasil todo. Gente que nunca foi no Maracanã para ver o jogo, ou que foi no antigo Maracanã, ou que foi no novo, mas não era a galera de arquibancada mesmo. Não era a galera de arquibancada, que tem cultura de cantar, tá ligado? Então é fato, assim, tem o vento, tem não sei o que e tal, mas tem a parada da torcida do Flamengo. E por mais que a torcida do Flamengo também pudesse ser a galera... No Maracanã, por exemplo, tem essa onda, né? O Flamengo também, às vezes, é muito corneteiro, né? A galera... Não é uma coisa de apoiar, né? Tem umas músicas e tal. Cara, é um pouco da cultura também. Eu acho que até tá mudando isso. O torcedor do Flamengo tá se cobrando, né? Mais dessa questão de ser mais... numa pegada mais Corinthians, talvez. Né? E aí que eu comento, né? Acho que o fato de ter pouca torcida organizada, se tivesse, de fato, a galera abraçado, né? Nisso daí de... Porque uma coisa é a torcida organizada começar e ecoar pelo estádio, e todo mundo, vamos junto, vamos aqui é Flamengo, enfim. E não teve isso. Até, eu juro por Deus, eu virei pra trás e falei, moça, então canta. Você acabou de xingar o cara e falar, canta, gente. E aí o cara no segundo tempo, após o gol do Gabigol, teve, e no início da prorrogação. Assim, o jogo inteiro assim. A minha sensação que eu tenho, às vezes, é que a torcida do Flamengo só inflama a partir
de algum resultado positivo. Na maior parte do tempo, não sei. Posso estar equivocado, mas assim, a quantidade é enorme, de fato é a maior torcida, mas não tem tanta paixão, por exemplo, Thiago, como a do Vasco da Gama, né? Pelo menos assim, durante os 90 minutos, inflama mais. Não sei, é uma sensação que eu tenho. A teoria, para mim, que fica clara é a seguinte: uma torcida como a do Corinthians, que é a mais clara para mim, eu fui no jogo do Corinthians também na Arena e eu senti isso, a influência ela vem da arquibancada pro campo. No Flamengo é o contrário. O campo influencia a arquibancada. Se não tá rolando no campo, não vai rolar na arquibancada. Tá ligado? Porque a torcida do Flamengo é a torcida que sabe fazer festa. Ela não é uma torcida que apoia, que sabe que tá bem e tal, assim, ela não é a natureza, tá ligado? O flamenguista, ele é sempre muito altivo, ele sempre foi muito soberbo, mesmo quando não ganhava nada, mesmo quando não tinha nada, mesmo na época do Clayton, do Irineu, um jogador assim que tu olhava assim, da cara na vista, e o flamenguista, porque nós somos o maior do mundo, o maior do Brasil e tal, não sei o quê. Pô, então imagina agora, tá entendendo? Então eu acho que tem muito isso, dessa influência, né, do campo, arquibancada, campo, que até puxando até pro Thiago também falar dos dois, do Vasco e do City, por exemplo, quando eu assisti vários jogos aqui na Premier League, eu voltei pro Brasil e vi, eu falei, caramba, que loucura, olha a disparidade. Na Premier League, o show é dentro do campo. Aqui no Brasil, o show é fora dele. Então eu tive esses dois pontos de vista aí que me ressaltaram a visão. Ficou muito claro para mim. Sobre a torcida, para não ficar muito em cima do muro, né? Cara, por mais que o Azaf a gente se zoe muito, um defendendo o Vasco, outro o Flamengo, mas é muito difícil a gente comparar o amor das duas torcidas nessa parte de canto e tudo mais. Porque assim, talvez o que o Vasco transpareça ser mais fiel, isso o Vascaíno falando, tá? É porque, cara, a gente vive de desgraça há 20 anos. O Vasco é o Santa Cruz do Rio de Janeiro. Aí, ó, começou. Mas, assim, são desgraças há 20 anos. Então, assim, não tem como falar que a gente está vibrando por alguma coisa positiva. Então, assim, por isso, talvez dê essa sensação. Não sei dizer, né? Então, não consigo responder se, de fato, a torcida do Vasco é mais apaixonada pelo time do que a do Flamengo. Então, vou ficar um pouco em cima do muro. Pelo time não, pelo clube. O time não, né? Pelo time jamais. E agora com essa diferença de torcida, por exemplo, a Premier League pra cá, é isso que o Azar falou. Acho que a torcida na Inglaterra é muito mais teatro, né? Parece que é como se estivesse num espetáculo mesmo, num teatro. Então, o espetáculo vai acontecendo, você vai vibrando, vai batendo palma e vai inflamando ali. E é exatamente isso. Acho que aqui a gente é ao contrário. Tem poucos jogos capazes de fazer a torcida influenciar no jogo. E foi dois que o Thiago, sei que o Thiago foi, que foi o City e Liverpool. Eu não acho que teve outros jogos assim tão fortes quanto isso. Porque é como eu falo, o espetáculo tá no campo, o espetáculo é nas linhas de quatro, é no Parque the Buzz, é no jogo em si. E a torcida, né, fica ali e tal pra ver. Quando é um jogo assim que tem uma importância, é um jogo de título, é um jogo que vale 6 pontos, é um jogo que já tem um histórico, como o City e Liverpool, por exemplo, ou um jogo de volta da final de Champions, né, oitavas, quartas, semifinal, né, com o City também, eu acho que com o Real, o jogo do Real foi bem vibrante assim também. Eu acho que tem isso, né, Thiago? Em alguns jogos muito pontuais, essa força sai da arquibancada pro campo, né? No caso do City e Liverpool, acho que tem muito mais também a cultura, raízes, né? E tem a disputa de cidades ali. Até costumo dizer que eu acho que o City é muito mais rival do Liverpool que do United, né? A gente comentou isso da última vez que a gente conversou. E vice-versa, né? O United também, né? As cidades se odeiam. Elas cresceram com esse ódio pela parte lá desde a época da Revolução Industrial e tudo mais, né? Mas é o que eu costumo brincar que aqui no Brasil, a gente não vai somente para torcer e vibrar pelo seu time. Cara, a nossa torcida começa no espetinho lá fora. No momento que você está vendo seus amigos comendo espetinho e tocando samba antes de começar o jogo, entendeu? Lá mas, não. Assim, tem algum europeu que se aproxima mais disso? Um europeu que se aproxima mais do clamor do brasileiro? Quando é jogo fora, eu vivenciei isso quando era jogo fora. De repente na Espanha, se os espanhóis podem se aproximar, os italianos, ou não? Não sei se o Azaf vivenciou mais isso, mas eu sei que quando os times jogam fora de casa, a torcida é muito mais vibrante. Qualquer torcida. Qualquer torcida, o City mesmo, poxa. A torcida do City dá show fora de casa.
como qualquer outra. Agora, dentro de casa, parece... Acho que do Liverpool é muito boa, né? Em casa. Do Liverpool, acho que é na Inglaterra, né? Que eu vivenciei mais. Mas não sei se outro país... Eu tenho, assim, a visão dos italianos, né? Eu tenho essa visão, que os italianos tem mais essa cultura. E no leste europeu, que eu não tive muita oportunidade, e aí eu não sei se já trouxeram aí o Matheus, do torcedor na Europa, torcedor pelo mundo. É uma boa, inclusive. Ele tem mais propriedade para falar sobre isso. Ele, o mochileiro da bola, o Miguel, porque eles foram mais nessa linha. Eu tô migrando mais para uma linha maiores eventos, né, esportivos no geral, basquete, futebol americano, Fórmula 1, etc. Agora, esse fim de semana mesmo, tô indo para Silverstone. O cara foi para Mônaco também, hein? Depois quero saber de Mônaco. Agora, daqui a um tempo. Vai fazer um mês agora. Então, assim, no leste europeu tem muitos clubes que têm torcidas até melhores que a do Brasil, né? Mas para falar sobre essa questão da Inglaterra mesmo, acho que esse é um bom exemplo, né? Os clubes que, quando vão jogar fora, as torcidas geralmente dão aula, velho. Assim, é bem impressionante mesmo. Isso sem falar dos argentinos também. A gente está esquecendo dos argentinos. Nem compara. Né, que são excepcionais. Não, compara com a gente, né? Com o brasileiro, né? Todo mundo sabe disso, assim, não tem como comparar realmente. Até o uruguaio também é bem bacana também, o torcedor do Uruguai. Até com seus ídolos, né? Você acabou de falou agora há pouco com o Maradona, acho que a gente não tem nenhum que a gente faça isso, né? De tratar como um deus, ter um ídolo, assim. Eu acho que quem mais se aproximou disso, mas acho que é muito mais depois da sua morte, foi o Ayrton Senna. De brasileiros sentir mesmo, assim, com o ídolo. Poxa, a gente tem o Pelé aí, que é o rei do futebol, né? Fez o que fez, a gente não tem esse amor todo. O Pelé, ele seria muito maior se ele tivesse um fim, talvez, como o Garrincha. Eu vejo isso, que é como se precisasse que o Pelé tivesse falecido para que se criasse a lenda, se criasse um mito ali em cima dele, tá entendendo? Na nossa maneira de ver, porque o Mandela, por exemplo, né, morreu velhinho e era bem valorizado lá na África do Sul. Mas, por exemplo, hoje a galera se pergunta, mas o Pelé, a filha que o Pelé tem com a mulher que não sei de quê. Mas o Pelé vota em quem? Ele é de direita ou ele é de esquerda? Mas, saca, umas paradas assim que a gente tá num momento... Por exemplo, o Ayrton Senna, ele seria só um Fittipaldi, um Nelson Piquet, se ele tivesse vivo hoje, ele seria mais um. Exato. Tá ligado? Porque ele morreu como herói, morreu na pista, e não deu tempo de ninguém perguntar pra ele se ele é Lula ou Bolsonaro. Tá ligado? Exatamente. Por isso que ele tem esse tamanho. No Brasil tem muito isso, né? Igual eu sou palmeirense. Na própria torcida do Palmeiras, tem gente que não gosta do Marcos porque ele vota no Bolsonaro. Eu acho isso um absurdo, a pessoa falar se o cara é ídolo ou não pela pessoa que ele vota na eleição. O problema é que politizam tudo, né? Qualquer coisinha estão politizando. Mas eu ia usar um exemplo do goleiro Bruno, mas não é melhor não. Acho que o exemplo do ídolo é exatamente isso, cara. Vai lá. Não, eu ia usar mais como uma piada nesse tiro, mas assim, obviamente, eu acho que até nesse caso tão extremo daria pra separar o ídolo, goleiro, Bruno, do cara que fez o que fez, mas tipo, é um nível bem abaixo da posição política. Obviamente, quando você passa a não gostar do ser humano, né, de criar essa separação, realmente muda. Não. A gente vai sentir muita falta, né? A gente só sente falta quando perde, né? Você vê aí... Poxa, Neymar, outros jogadores, vamos usar o exemplo do Neymar que tá mais vivo aí. Eu acho que, tecnicamente, um dos nossos melhores jogadores, ele não pode pisar em falso que a vida dele vem abaixo, ele não presta, ele... Por exemplo, você vê nas chamadas da TV, totalmente uma chamada, o menino que cresceu na favela, o Vinícius Júnior. Eu sei que o Vinícius Júnior vem a ser um dos melhores jogadores, eu acho que vai ser, sim. Mas eu nunca vi uma chamada dessa pro Neymar, que ainda é tecnicamente, o nosso melhor jogador. Sim. Entendeu? O menino que veio de baixo, que cresceu na favela, que ganhou uma Champions League, uma chamada para um jogo onde só mostra o Vinícius Júnior como o principal. Entendeu? E aí eu acho que entra também esse lado político. E olha que o Neymar é um cara que ele se abstém de falar qualquer coisa. É que o próprio documentário mesmo do Pelé, pra mim, é vergonhoso, velho. Eu fui assistir o documentário do Pelé esperando um The Last Dance, né? Eu achei que os caras iam fazer um The Last Dance do Pelé. Uma narrativa naquela linha.
valorizando, porque assim, eu tava assistindo The Last Dance ontem, eu já assisti várias vezes, eu continuo assistindo. Toda vez que eu assisto aquilo ali, eu falo, mano, não tem condição, eu gosto muito do LeBron, eu até acho que nos debates, eu assisto muito debate americano também, eu falei, não, tem chance pro LeBron, acho que dá pra discutir. Mas quando eu assisto The Last Dance, não fica dúvida, tá ligado? Não fica dúvida, você olha assim e fala, cara, esse cara é fora de série, é absurdo. Mano, tu assiste o documentário do Pelé e tu fica assim, pô, mas é porque a ditadura, porque o Pelé é isso, o Pelé é aquilo outro, não valoriza o personagem. Né? Eu mesmo falo, o Pelé é muito maior que o Maradona, mas o personagem Maradona é muito maior que o Pelé. Sim, mas disparado. Cara, é engraçado, né? Porque o Maradona é maior que o Messi? O personagem Maradona é o maior da história do futebol. Pra mim, o personagem Maradona. Agora, o futeboleiro, né? O jogador, não. O jogador, pra mim, não entra nem no top 5. Verdade. O que eu digo quando você fala do Pelé é o seguinte: poxa, né, o Pelé fez mais de 1.300 gols. Ah, mas contra time de taxista, time de manobrista, time de, sei lá, frentista, isso e vai, né? Mas nunca valoriza exatamente o que ele fez, quantos times, poxa, tiveram outros jogadores que jogaram na mesma época, por que ninguém fez contra o frentista, então? Sim. Entendeu? Então, assim... E a chuteira de 3 quilos que ele usava? E a bola que era um coco? O gramado. Eu vou compartilhar uma foto com você, Marcelo. A gente foi no Museu do Futebol, a gente viu uma chuteira daquela época, com um prego, e aí eu coloquei a mão por dentro, o prego furando a minha mão. O cara falou assim, às vezes acontecia isso no pé do cara. Ele jogava. Assim, não, e detalhe, pegava a bola, imagina aquela bola chovendo, se ela já era pesada no seco, imagina na chuva. Então, nada disso eu levo em consideração. O Pelé ganhou uma Copa com 17 anos, né? Ganhou uma Copa do Mundo. Sendo o protagonista, né? Como protagonista, espetacular. Agora, o Zico nessa relação, Azar, para a torcida do Flamengo, independente de político ou não, ele é um deus, né? Eu acredito que ele seja um deus, né? E depois dele é o Jesus, né? Literalmente, sim. Jorge Jesus que marcou uma história. Eu acho que é isso, mas assim, hoje eu vejo o Gabigol maior do que o Zico para essa geração. Que é isso? Sério? Para essa geração, eu tô falando da molecada. Né? Porque, tipo, é distante, você não tem como querer que alguém que vê o Gabigol hoje. Eu tô falando da molecada, tá? Molecada, 12 anos, 13, 14, 15 anos. O Gabigol não é mais vitorioso nessa geração do que foi o Zico para a geração dele no Flamengo, né? Mas uma coisa é você acompanhar a jornada, outra coisa é você ver os DVDs. Tá entendendo? Por exemplo, o Marcos, ele é maior que o Ademir da Guia. Para muita gente. Historicamente, quando você coloca os dois, daqui a 300 anos, quando você colocar o Ademir da Guia e o Marcos, talvez o Ademir seja maior. Tá entendendo? Mas hoje, o Miguel viu o Marcos, ele não viu o Ademir da Guia. Então, o Ademir da Guia provavelmente é um vovozinho, boa praça, gente boa, que fez história no Palmeiras e que a gente deve muita gratidão. É a mesma coisa se chegar num moleque hoje de 12 anos e perguntar, tipo, quem te representa mais, o Rivaldo, o Romário ou o Neymar? O cara vai responder o Neymar, pô. Isso, tá ligado? Eu acho que passa muito por aí, mas eu acho que é muito da narrativa, da capacidade que a mídia ou que o próprio clube teve de criar uma narrativa em cima daquilo ali, saca? Então, assim, o Vasco tem o Dinamite, tá ligado? Tem outros caras. Às vezes, é o famoso muita bola e muita mídia. O cara pode ser pouca bola e muita mídia, ele pode ser pouca bola e pouca mídia, muita bola e muita mídia, muita bola e pouca mídia. O Ademir, ele não teve tanta mídia como o Pelé, por exemplo. Né? O Zagallo, talvez, assim, poderia estar um pouquinho abaixo do Pelé. Se a gente fosse um país que valoriza os feitos históricos, como na Europa, mano, talvez o Zagallo tivesse um degrauzinho ali do Pelé, pô. Como jogador. O cara ganhou em jogo técnico, velho. Ele é maior, tá ligado? Ele é o maior da história. O Zagallo é só um maluco que gritou, vocês vão ter que me engolir, e que tá velhinho aí, a gente tá só esperando o dia dele partir pra gente valorizar, fazer um post no Instagram, etc e tal. Mas não se valoriza da forma. Se levar pro comparativo entre o time, se levar pra comparar com o time, que é o que o Azar falou, né? A molecada hoje acha o Gabigol é o personagem deles para o pessoal de hoje. Como esse mesmo pessoal, se você for num debate, vai achar que o PSG e o Manchester City é maior que o Real Madrid. Maior do que o Liverpool, maior do que outros.
nesse recorte, se você pegar esse recorte, tá ligado? Exato. Não tem como mas falar. Se você pegar a tem como comparar. história, não tem nem como, não cabe nem na mesma conversa, né? Óbvio, mas aí você vai falar, tá, quem que já fez mais pra história do futebol? O City ou o Nottingham Forest? O Aston Villa, o Nottingham, eles têm... eu acho que a gente se apega muito pelo peso das taças, né, da Champions, saca? Mas, pô, os caras ganharam numa época que não tinha tanta mídia. Quantas milhões de pessoas sabem da história, né, da jornada do título deles? O City, por mais que não tenha ganho a Champions, até o Atlético de Madrid, por exemplo, olha o tamanho do Atlético de Madrid, só pelo fato do Sérgio Ramos ter feito um gol aos 48, aí diminui tanto assim o patamar porque não levantou a taça, tá ligado? Então, assim, tem muita questão aí que é subjetiva. Eu até, não sei se acho que eu já troquei muita ideia com o Thiago em relação a isso do City, porque a galera do City, é muito comum deles falarem, a gente se importa mais em ganhar a Premier League do que ganhar a Champions. É verdade? Eu acredito que isso é verdade. Mas isso só vai ser validado no dia que o City ganhar a Champions. Porque aí é muito fácil eu falar que eu gostaria... Eu prefiro pegar a Maria da esquina aqui do meu bairro do que a Emma Watson, que é a Paola Oliveira. Mano, tu já namorou a Paola Oliveira? Pra tu falar que tu prefere uma ou outra, tá ligado? Já postou a foto no Instagram com ela? Mão dada, já chegou na balada com a Paola? Não, então, pô, não fica na tua, tá ligado? Quando tu tiver jogando esse patamar aí tu fala. Mas assim, um exercício de futurologia. Quem tem mais chances, assim, de ganhar primeiro uma Champions? O PSG ou o City, do Thiago? Cara, eu diria que o City, porque eu acho que o peso é menor lá, tá ligado? Eu acho que o peso é menor de ganhar a Champions lá do que no PSG. O fator Guardiola, o fator torcida mesmo, porque, por exemplo, quando você vai num jogo da Champions do City, que eu já fui pra alguns, mano, quando toca um hino da Champions, os caras vaiam o hino. E você consegue ingresso. Eles não ligam tanto. É o jogo mais fácil de conseguir. É mais fácil você conseguir ingresso para o jogo da Champions do City do que para um jogo do City da FA Cup, da Premier League. O último jogo da rodada. Demanda? Tem cambistas ao redor ali? O público não porque a galera não vai, não tem demanda, porque a galera simplesmente não gosta da UEFA, não gosta de competições da UEFA. Então essa coisa de ganhar o maior título, que é a Champions, existe, mas estamos ganhando a Premier League, que é a nossa... Se você parar para pensar, a Premier League é uma NBA do futebol, tá ligado? É o campeonato que mais interessa, velho. A La Liga tem 2 clubes, um terceiro que chega ali. O campeonato italiano... Mas o Calcio, nos anos 90, ali, início da década de 2000, era uma Premier League, né? Eu também acho. Estavam lá, né? Eu também acho. Agora, mano, sinceramente, eu não vejo o campeonato italiano e Bundesliga, velho. Sinceramente. No máximo, quando tem uns clássicos, aí tu vai ali assistir. O Brasileirão tá, no ranking assim, o Brasileirão estaria o quê? No top 3, na tua opinião? Premier League... uma Champions League? De técnica, eu acho que não entra... Eu acho que entra aí no top 6, top 7. Depois das 5 primeiras, acho que ainda tem que colocar o Campeonato Português para depois pensar em colocar o Campeonato Brasileiro. Agora, assim, em termos de disputa, eu acho que tá top 3, né? É muito massa você acompanhar um campeonato que até o Atlético Mineiro pode ser o campeão, tá ligado? Agora vira piada, Sentiu, né? Sentiu, né? Sentiu, né? A Naja. Agora a gente perdeu isso, né? Assim, mas, pô, mano, o Atlético Paranaense nesse século ganhou, tá ligado? 2001, pô, Atlético Mineiro. Mano, então tem uns times que podem chegar mais. O Atlético Paranaense já, pô, nos últimos 3 anos, 2 Copas do Brasil, Sul-Americana. Pô, é legal isso, ter essa disputa. E eu acho que só tem na Inglaterra mesmo, essa capacidade, assim, de você ter tanta imprevisibilidade, tá ligado? Isso é muito da hora. Eu acho que a gente não valoriza o suficiente o Campeonato Brasileiro nesse sentido. Campeonato que se decide na última rodada é muito melhor, né? Pois campeonato que acaba com 10 rodadas antes, porque assim, primeiro que eu sou a favor do mata-mata. Sempre gostei muito do mata-mata. Como já não tem mais, e normalmente vem com pontos corridos, né? Poxa, mas ter
A gente acabou de ver uma Premier League que foi decidida com 5 minutos de jogo, velho. Sabe, assim, na bacia das almas aí, né? Tipo, no último lance, último minuto, poucos minutos faltando para acabar o jogo. Então, assim, aqueles jogos que faltam 10 rodadas, já tá ali praticamente o campeão só esperando a matemática e tudo mais. É chato. Acho que é chato, né? Então, acho que no Brasil traz muito disso, né? A competição ainda vive, né? Vive até o último minuto. Azaf, eu queria que comentasse um pouco da atmosfera, como é estar num jogo de Champions League, especialmente final, desde estrutura, logística, os fãs, enfim, a bebedeira, tudo que acontece aí no pré-jogo, durante o evento e pós, até fazendo um grau de comparação com a Libertadores da América, se é que tem comparação, acho que não tem, né? Cara, final da Champions eu bati na trave e não fui ainda. Ainda não tive a chance de assistir de dentro. Mas já vi várias finais que, são parecidas, mas não tem como comparar. Eu imagino assim, que realmente final de Champions e final de Copa do Mundo é o auge que a gente tem no futebol, né? Então, realmente, assim, é um jogo que desperta emoção. É um jogo que o cara entra e chora. Dificilmente você tem um jogo, assim, nessa magnitude, tá ligado? De você entrar no estádio e tocar a música e você chorar, de você se emocionar. Pode ser final de Europa League, Eurocopa, Copa América, até Libertadores, finalista, mano, pelo amor de Deus, assim, não acho que compara. Eu vejo que eu tenho essa expectativa, e eu acho que eu até talvez me boicote para ir no jogo subconscientemente, para ir na final da Champions e na final da Copa, porque é os únicos que faltam para mim para eu zerar o jogo, tá ligado? Então eu acho que é como se fosse uma meca. Vocês já leram o livro do Paulo Coelho, qual que é o nome do livro mais? O Alquimista? Alquimista, sim. Ele fala, o Alquimista tem um cara lá que ele fala de Meca, né? Que ele tem que ir uma vez à Meca, né? Os muçulmanos, eles têm que ir pelo menos uma vez na vida à Meca. Só que ele não vai, ele tem condição de ir, mas ele não vai porque se ele for, ele perde a referência dele. Né, daquele dia, que aquele dia vai chegar, que um dia ele vai chegar naquela experiência, tá entendendo? Então, uma coisa assim que eu não tenho essa habilidade, eu tenho que conversar para vocês, é manter essa chama acesa da experiência. Vira banal muito fácil para mim, tá entendendo? Então, assim, jogo da Premier League eu já trato como se fosse uma coisa, como se fosse assim, um campeonato paraibano, às vezes. Tá ligado? E não é legal, eu tenho que tentar manter isso, eu me culpo até, eu converso comigo mesmo, assim, eu tento, né, direcionar a minha eu tô indo por outro lado, Marcelo, mas acho que talvez seja interessante, mas eu tento direcionar a minha carreira nesse aspecto, porque eu conversando, Thiago, comigo mesmo, eu falei, caramba, velho, a Nathalie Gedra vai para 2, 3 jogos da Premier League por rodada. Ela pega um jogo no sábado, pega um jogo no domingo, pega um jogo na segunda, um jogo na terça, tá ligado? É trem pra cá, é trem pra lá. O João Castelo Branco nem se fala, já faz isso há 15 anos, 20 anos, sei lá quantos anos. E eu, que fui pra, sei lá, 15 jogos, 20 no máximo da Premier League, aí conta as outras competições, sei lá. Aí eu tô aqui achando que já fui pra muito, tá ligado? Já tô, não sei o quê. Mas assim, eu não sei, é uma tendência assim, que eu tenho, assim, porque eu não vejo como um sonho, eu vejo como um objetivo. E quando o objetivo se torna real, palpável, então eu sei que, se eu quiser, eu chego ali, saca? A NBA hoje é o meu objetivo. Então eu tô colocando isso como o Super Bowl, final da Copa, final da Champions. Então eu tô colocando para o jogo mais alto. Eu mal comecei na Fórmula 1 e eu já meio que zerei o jogo na última corrida do ano passado, em Abu Dhabi. Tá ligado? Eu tava na última corrida que foi decidida na última volta, que foi assim, a corrida mais histórica da Fórmula 1 ever, tá ligado? Nunca teve uma corrida tão histórica quanto aquela, e eu tava lá. Aí assim, era a minha segunda corrida e eu tava ali como se eu já tivesse zerado o jogo. Se eu assistir essa corrida agora, eu não preciso assistir mais nada, tá ligado? Mas assim, eu acho que eu fui por essa linha porque eu não tenho realmente a experiência da final da Champions. Mas eu vejo que tem essa pitada de emoção, principalmente nessas duas finais, né? Final de Champions, final de Libertadores. Final de Libertadores já fui em 2.
Tive a sorte de ganhar uma, foi histórica também. Eu acho que eu fui talvez na melhor final de Libertadores da história. Que foi a primeira. Se você parar para pensar, foi a primeira em campo neutro. Jogo único. Né? Um jogo entre dois clubes gigantes da América, né? Flamengo e River. Poderia ser Flamengo e Lanús, como foi o Grêmio, por exemplo. Tá ligado? Poderia ser um adversário, um Atlético de Medellín, lá da Colômbia, sei lá, mano, foram dois de chão grande, tá ligado? Um estádio que virou icônico, assim, a forma como foi, a virada, e outra, assim, eu acho, né, falando da minha visão naquela ocasião, tá, o jogo ia ser no Chile, né? Teve toda essa questão também, de mudar, teve esse fator histórico aí. Então, quando a gente for contar essas histórias pra frente, a gente vai estar contando com todo esse contexto, né? Ia ser no Chile, aí teve uma guerra lá, civil, aí cancelaram, aí mudaram e tal, não sei o quê. E outra, eu vou falar como flamenguista e vocês me respondem se eu tô certo. É a final mais emblemática de algum brasileiro em Libertadores. Eu vejo por conta da mídia, né? Mídia, Flamengo é mídia, é TV, é batendo na tecla, aquilo ali, o replay do lance do Gabigol, tinha um tempo quantas vezes se 81, fala, né, que não ganhava. entendeu? Eu acho que a do Galo também foi muito emblemática. Tem outras finais aí, que obviamente a do Corinthians, todo mundo lembra, Emerson Sheik, Pacaembu cheio e tal, etc e tal. Mas eu acho que a do Flamengo tá muito ali, né? Por ser recente, pelo tamanho da mídia, não sei se vocês concordam, mas eu acho que as do Palmeiras, por exemplo, as duas, em termos dessa lembrança e tal, eu acho que são um pouco menores, assim, em termos do que ficou marcado da galera. Contra o Santos nem se compara, né? Saca? Mas, eu assino embaixo o que você falou. Eu assino embaixo, porque... Tem a do Vasco da Gama, Thiago, lá em 98. Não, eu sei, mas assim, acho que... cara, é que senão eu vou ser muito clubista, assim, eu entendo também, mas o que ele tá falando de mídia, de fato faz sentido, cara, porque... E uma coisa que eu falo, né, até ali... Quem não tava torcendo a favor, tava torcendo contra. Poucas vezes tem isso, né? Não tinha o meio termo, tanto faz, né? Não tinha o tanto faz. Eu, por exemplo, eu tava torcendo pro Atlético em 2013. Eu tava torcendo pro Grêmio em 2017. Eu tava torcendo pro Corinthians em 2012. Pro Santos em 2011. Tá entendendo? Eu já, velho, no final do Mundial, eu assisti a final do Corinthians dentro de um armário na igreja que eu fazia parte. De tão fã que eu sou de futebol, meu pai não me deixou no domingo de manhã não ir para a escola dominical na igreja, me obrigou a ir para a igreja. Aí eu sabia que tinha uma TV na sala de instrumento, né, onde guarda o violão, a bateria, o piano, o teclado e tal. Tem uma salinha lá que tinha um armáriozinho que tinha uma TV 14 polegadas. Eu liguei ela e ela só funcionava se eu segurasse a antena assim, ó. Eu respirava, o sinal caía. Eu tive que assistir a final do Corinthians do Mundial dentro de um armário, fedendo a mofo, só de pensar rato espiando. Mano, desse jeito, velho. E era o Corinthians, velho. Corinthians, tá entendendo? Essa final do Flamengo, acho que muita gente, eu pelo menos, tive a certeza que o Gabigol seria o 9 do Hexa. Não. Hoje em dia já não acho mais, mas nesta final, porque assim, eu tenho muito vivo na minha memória Romário, Ronaldo Fenômeno, né? Esses jogadores que, você é louco, com a camisa da seleção. E quando o Gabigol faz o segundo gol, e ele comemora, segurando a criança na frente do banco do River Plate, eu falo, cara, esse moleque não tem medo. Esse moleque é maloqueiro, coisa que o Brasil tinha. Hoje em dia já mudou, já virou rapper, já virou artista, e aí já mudou um pouco, mas... Eu tenho a impressão que vai ser o Richarlison. O Richarlison, pra mim, ele tem uma conexão com a seleção que é incrível, velho. O Richarlison não é... Mano, ele é muito bom jogador, mas ele não é essa bola toda. É claro, assim, mas ele é muito esforçado. Ele é bom o suficiente, né? Ele tem bola o suficiente. Então, assim, ele tem raça a mais, né? Ele entrega a mais. Ele tem a conexão a mais com a torcida. Olha aí, o bravo. Esse é bravo, ele é bravo. Não, ele é muito bravo. E outra, assim, ele tem alguns fatores que facilitam pra ele, né? Que faz ele ganhar do Gabigol. Ele tem a mídia do lado dele, né? Ele joga do lado da mídia e da torcida.
Então, é carismático também, né? Ele é muito carismático. Então, assim, ele tem essa vantagem, né? Mas o Gabigol joga no maior time, assim, de mais midiático do Brasil, né? Também. Pensa tá, mas quando eu falo mídia, é ter mídia e mídia falando bem. Sim. Porque ter mídia descendo o pau, aí vai contra, né? Porque o Gabigol é melhor... o Hulk, ele tem menos mídia do que o Gabigol. Né? Jogando lá no Atlético, obviamente, se fala menos dele. Quando se fala bem. Para falar bem do Gabigol, o Gabigol tem que... Ele tem que ter números estratosféricos. Que é assim, apesar de ele tá jogando bem, tá entendendo? Apesar de aí XYZ desse uma lista de coisas de levar cartão, de ir pra balada, de levar música, de não sei o que, vocês vai ter vai falar do namoro dele com a irmã do Neymar. Mano, é uma lista de coisas pra depois citar que o cara tá fazendo gol. Se aconteceu o que você tá falando com o Richarlison, ele já pode ter um estádio com o nome dele, né? Porque imagina, em 3 anos, ganhar uma Copa América fazendo gol em final, ganhar uma Olimpíada e ainda provavelmente ser hexa. Verdade. Caraca. Olimpíada, se não me engano, ele fez um hat-trick na final com a Espanha, não foi? Ele fez um gol, né? Hat-trick não sei. Não, a hat-trick ele fez no primeiro jogo. Ele fez no primeiro jogo. Na final, eu acho que ele marcou também. Ele fez um gol, ele marcou. Mas, mano, ele levou nas costas, né? Imagina. Isso, principalmente. Levou nas costas. Ele chegou, ele com moral, né? Ele chegou e falou, eu quero a 10. Quero a 10 e vou decidir. Como é que... Não, e o detalhe do Gabigol é que ele flopou na Europa, né? O Gabigol não foi bem nem na Itália, nem em Portugal, né? Veio se dar bem, retornou ao Brasil agora, que sobra realmente aqui no futebol brasileiro, né? Enfim, o nível técnico do futebol brasileiro, mas ele se sobressai facilmente. Mas a gente está falando de Copa, Zato. Qual é a tua expectativa para ir lá, né, trabalhar, enfim, acompanhar a Copa do Mundo? Expectativa do Hexa e falar um pouco da Argentina também. Mas antes eu queria que tu falasse do teu encontro com o Cafu. Teve um evento no Catar, né, a recepção com o Cafu, tem até um vídeo no YouTube. Como é que foi o encontro com o capitão do Penta? Que, aliás, completa agora dia 30 de junho. A gente está gravando hoje, são o quê? 26, né, 27? Daqui a 3 dias, há 20 anos atrás, o Brasil se sagrava pentacampeão do mundo. Então, depois de 20 anos, tem o Hexa agora no Catar, com o WhatsApp lá em Loco e o Thiago também. O Thiago vai falar, eu acho. Cara, e uma dessas do que você falou aí, isso que você falou é uma das motivações que é tão grande essa chama minha por ir para jogo, ir para estádio, ir para Copa. Porque o Penta, por exemplo, eu também não vi, velho. Eu não vi o Penta. Porque meu pai me obrigou a ir pra igreja. Tá ligado? Então, assim, o único título que eu tava vivo, eu não consegui ver. Eu já era grande o suficiente, assim, tinha 8 anos, 7 anos, 7 ou 8 anos. Então, já tenho eu tenho uma memória, inclusive, de estar na igreja, a igreja completamente vazia, de eu estar puto com Jesus, porque... Nem ele foi, né? Nem ele foi pra igreja. Tava assistindo. Não é o Jorge Jesus, né? Ô Jesus, hoje não. Mas assim, então, eu tenho essas coisas. Eu acho que essas são as motivações que mais, né, é muito dentro. Assim, até terapeuticamente mesmo, eu tenho que entender isso. Eu chego a exagerar na vontade, às vezes, de ir pra jogo, não ter condição, às vezes, e eu vou mesmo e tal. O Thiago sabe, eu vou. E depois eu me viro. O WhatsApp do futuro se ferra para pagar os gastos. Mas, cara, eu tô com uma expectativa, inclusive, para a Copa, para minha Copa, né, de como eu vou vivê-la, tem uma dualidade muito grande. Eu tô com um projeto aí, até já dando um spoiler aí pra galera, e eu não sei o que seria mais desafiador e mais legal de fazer na Copa. Se seria viver a Copa no auge dela, de trabalhar agora nos bastidores e com a maior quantidade de grana possível, que eu tenho as condições de conseguir patrocínio, de vender infoprodutos e tal, e chegar lá bem, tá com o ingresso na mão, tá bem hospedado num lugar e etc e tal. Ou fazer o completo oposto, que é um desafio que eu tenho em mente, de viver a Copa 0800. 100% de graça. Para mostrar que é possível. E eu sei que é possível porque eu já fiz isso em várias outras competições. Na Copa do Mundo Feminina mesmo, eu ia pro estádio de mochila
e arrumava o lugar para ficar no meio da torcida. Tá ligado? Às vezes num after. No meio da torcida, às vezes da Austrália eu consegui, da França, um cara de Cuba, que é residente na França, eu dormi na casa dele, o cara tinha um colchão lá. Então, essas histórias que é legal, tá entendendo? Eu, por exemplo, hoje tenho muita proximidade com o Gonzi, com o Lauro, com o Abelmundo, o Tomer, que são caras que fazem vlog em estádio, né? Vão para jogo, fazem o vlog e tal. Eu não consigo me identificar com esse tipo de conteúdo, tá ligado? Muita gente me fala, pô, por que tu não faz vlog no estádio e tal, não sei o quê, e há algum tempo eu tenho entendido que não é a minha. Eu gosto de ir pro jogo, para ver o jogo, sem me preocupar em fazer absolutamente nada, em filmar ninguém e tal. E se eu for fazer vlog no estádio, na Copa e tal, eu vou fazer algo muito mais próximo do que o Diogo Defante faz. Não sei se vocês já viram o Repórter Doidão. Já viu, Thiago? Já vi. Mano, o cara é maluco, ele do lado de fora dos eventos, do carnaval, e ele, mano, tudo é conteúdo, é aquela parada, tudo é conteúdo, tá entendendo? As histórias estão ali na nossa frente, é o cara vendendo cerveja com isopor ali, é a mina dançando e tal. Então eu tô indo muito mais nessa linha, e assim, a minha Copa, ela tá bem estruturada já, tô com uma lista de ingressos já aí, bastante bacana. Tô na agulha ali para ser voluntário também, inclusive com um contato bom lá que pode me fazer até selecionar a área que eu quero. E aí, dando um spoiler também, uma moral aí pro podcast, caso eu possa escolher, eu vou escolher entre o estádio da final e o hotel da seleção brasileira. Saca? Porque eu no estádio, eu já garantiria a final, né? Então eu não somente estaria assistindo a final, como estaria numa posição da hora. Poderia até estar perto ali do campo também. Mas eu tô pensando mais no pós-Copa, no que isso vai me gerar, né? Então, o estar no estádio, viver uma experiência como eu vivi lá na Rússia, me gerou muitas conexões, mas na mídia, né? Com o pessoal da mídia, jornalistas. E um ponto fraco do meu jogo são os jogadores. Eu não tenho tanta conexão assim com os jogadores e com o pessoal do ciclo deles. E trabalhar no hotel da seleção me daria isso. Então eu penso mais no futuro, para ter essa conexão com o Gil Cebolas da vida, que eu já peguei até balada com o Gil Cebola lá em Paris. Mas essa galera, esse pessoal todo, tá ali no ciclo da seleção, de repente ter acesso aos próprios jogadores, à comissão técnica, né, que eu encontrei, por exemplo, e aí voltando para a pergunta inicial, encontrei com a comissão, o Pitt, o Juninho Paulista, o Cafu, e aí foi nessa linha aí. Tá tudo planejado, irmão. Eu tô respondendo a pergunta 10 minutos depois, né? Essa parada do Cafu foi um planejamento que eu fiz já pra Copa. Eu fui pro Catar já pensando na Copa. Um ano antes, eu tinha um projeto lá com o MVA e a Arab Cup, né, que a gente participa com o Fan Leader, Catar Fan Leader. E aí eu tava ali já como um planejamento um ano antes para a Copa. Então fazendo as conexões, já meio que fazendo as visitas técnicas de onde eu poderia ficar, né? Eu tenho uma casa de um diplomata lá, amigo meu, e de repente ele pode me receber lá, então já fui lá fazer o check, né? Coloquei ali lá. E, enfim, é todo parte do processo. E ver que eu me planejo, é outro nível. Eu cheguei na Copa da Rússia 4 dias antes da Copa começar. Eu fui roubado no meio do caminho, cheguei lá sem grana, sem absolutamente R$1, um rublo. Assim, na pindaíba, velho, que não consigo nem falar, não conhecia absolutamente ninguém. E, pô, a maneira como eu vou chegar no Catar é outro nível. É outro nível, assim. Conheço muita gente em todos os níveis, dentro da seleção. Tenho acesso, por exemplo, a alguns jogadores, amigos de jogadores, comissão, algumas coisas assim. Na torcida com o MVA também. O pessoal do MVA não me conhecia na última Copa, agora eu sou um dos personagens chave, assim, eu diria. Esse movimento ele foi criado, o Verde Amarelo, ele foi criado na Rússia em 2018 ou já existia antes? Não, ele estourou na Rússia. Estourou na Rússia. Mas ele já tem... a primeira Copa do MVA foi a África do Sul. Então já tem um tempo aí, né? Já tem 12 anos aí que o movimento... Eu acho que o movimento foi até criado um pouco antes.
Mas a primeira Copa do MVA foi na África. E o meu primeiro contato com o MVA foi em 2016, nas Olimpíadas, tá ligado? Então, foi bem legal. Assim, assim, eu falo dessa questão do personagem, do funcionamento, porque até isso também é calculado, eu faço tudo calculado. As missões que eu pego no MVA é umas missões assim, que ninguém pega. Eu vou para umas competições que eu sei que ninguém vai. Então, tipo, Copa do Mundo Feminina. Pô, ninguém sai do Brasil para ir ver uma Copa do Mundo Feminina na França. Pior ainda a do ano que vem, que é na Nova Zelândia e na Austrália. Então, pô, quem que vai juntar a grana para ir ver uma Copa Feminina na Nova Zelândia? É bem capaz de eu ir. Vai que eu já... Tá entendendo? Então, Copa do Futsal, Campeonato de Futsal também, eu tava lá, aparecia toda hora na transmissão. Tava sempre lá. Gol do Brasil, Azaf na televisão. Hino nacional, Azaf na televisão. Eu no telão, na televisão. Enfim, então assim, ajuda muito porque eu sou estratégico nessas missões e tal, dos jogos e competições que eu quero ir para ganhar espaço. Show de bola. A gente está chegando aqui já nos minutos finais, passamos mais de 1 hora de gravação. Vou fazer a rodada final de perguntas. Vou deixar aqui minha última questão, mas referente ao Luva de Pedreiro. Eu sei que você está fazendo vários... Tô chamando pra polêmica, querem me cancelar aí, cara. Aliás, queria saber a opinião do Thiago também, que tem a influência, enfim. Tu tá fazendo vários posts, né, Azaf? Essa história com esse empresário, esse disse-me-disse, enfim, muita gente contra, a favor. De fato, como é que é o embrólio dessa história? O que tu pensa? Os desdobramentos? Enfim, estão querendo até, eu soube, através do teu post, estão ameaçando o ex-empresário, né? Cara, assim... O motivo de eu me posicionar dessa forma é que eu estou sempre agora, principalmente dessa onda de cancelamento que a gente viu, a gente vê que depois não é tudo aquilo que o barulho está se falando. Tá entendendo? Não é tudo aquilo. Ou pode não ser. Não estou dizendo que não é, né, no caso do Luva. Possa ser que tudo que está sendo falado seja verdade. Só que o barulho ele é desproporcional à realidade da vida. Eu estou aqui, por exemplo, Thiago, o Marcelo vem e fala que o Thiago falou alguma coisa de mim. Mano, eu vou resolver com o Thiago, tá entendendo? Eu vou perguntar para ele. Eu não vou chegar para ele, massacrar ele, vou fazer story dizendo A, B, C, D do Thiago. Saca? Eu vou dar para ele o direito de responder, por mais grave que seja. Se tiver um vídeo, eu vou chegar pro Thiago e falar: Thiago, olha isso aqui, ó, tem um vídeo aqui falando tal, tal. Então, assim, é meio que uma prova que... Mas até o Safadão, por exemplo, esses dias, tinha um vídeo dizendo, onde ele aparece falando pra fã não encostar nele. Foi cancelado. Daí surgiu um vídeo de uma outra pessoa que, graças a Deus, estava gravando na hora. E aí dá pra ver que era o Safadão falando com o segurança. Porque o segurança estava quase sarrando no Safadão. E tomando conta demais, né? Encostando nas costas dele, e ele fala: pô, não quero que ninguém encoste em mim. Então, assim, eu não acho, sinceramente, a minha opinião, eu não acho que o empresário dele é inocente. Eu acho que ele tem culpa no cartório. Se você perguntar o que é que você acha, eu acho que ele tem culpa no cartório. É uma chance gigantesca desse cara ter feito alguma coisa muito errada. Porém, eu acho que tem que ser dado para ele o direito de resposta, o direito de defesa e mais. Eu acho que tem que dar tempo para ele, tem que dar paz para ele poder responder, tá ligado? Para ele poder se articular. A galera é pressão, velho. A mídia fazendo pressão. Vê como a galera tá noticiando cada detalhe, né? O contrato que não foi fechado com a Nike, o negócio do Cristiano Ronaldo. Mano, vai que esse cara tem alguma explicação plausível para isso. Porque eu acho que vai... Se a definição dessas respostas aí não for dinheiro, vira uma questão de opinião. Eu acho que... Aí a gente vai debater. Pô, não seria melhor ele ter fechado com o Cristiano Ronaldo? Não seria melhor ele ter fechado com a Nike? De repente, o cara não fechou com a Nike porque tinha uma proposta maior, melhor da Adidas. O Fred é Nike. Será que não seria melhor o Luva de Pedreiro ser Adidas? Para ser meio ali que um contrapeso nos dois maiores que a gente tem hoje? Ou seria melhor jogar junto? Porque aí ganharia também a força de uma campanha junto. Mano, é tudo estratégia. O Marcelo vai ter uma opinião, o Miguel uma outra opinião, o Thiago outra opinião e eu tenho uma opinião.
Agora, quando chegar os fatos, e que tá surgindo, aí tem lá, já tem alguns documentos, né? A porcentagem do Luva, aí coisa e tal. Quando tiver fato, aí realmente não tem argumento, não tem opinião, saca? Mas acho que a primeira coisa é essa, tá sendo muito exagerado. Eu acho que já condenaram o empresário há meses, não foi de agora. Essa história já vem se arrastando aí há uns 2, 3 meses. O próprio Luva, lá em São Januário, se pronunciou. Galera, meu empresário é gente boa, tal. Então, assim, o Luva foi lá há um mês, 2 meses atrás. Já tinha esse burburinho acontecendo, porque o moleque não tinha a casa reformada. Pô, velho. Pra vocês terem ideia, não tô falando mal, lá eu falei da Gatorade aqui que a gente fez, sou muito grato. Mano, mas eu levei 3 meses pra receber o cachê da Gatorade. 3 meses. Acho que acontece. O ponto principal é exatamente esse do cara se pronunciar, né? São 3 meses em que ele adotou o silêncio no rádio, né? E o não para todo mundo que vinha. Entendo da escassez, entendo da questão de ele ser... tentar não acabar, né? Sugar todas as possibilidades e o cara depois entrar em esquecimento. Também tem isso. Mas já são 3 meses que de fato ele não se pronuncia, né? E aí o direito dele já está disponível, ele pode usar, só que ele não usa, né? Então... Mas cara, eu acho que a única coisa que eu me posicionei foi o fato do dinheiro, da circulação do dinheiro ter sido tão pouco, para um moleque tão gigante como ele virou. Tão gigante como virou, é esse ponto. Então, mas assim, obviamente, com esse negócio do cancelamento, eu também tenho ficado... Fiz um post, uma coisa, falei, é estranho, R$7.500 de giro. Então, assim, é estranho, mas de qualquer maneira, acho que tem que... Segundo o que ele falou, tem uma conta PJ, né, pessoa jurídica. Então, pode se justificar, não tá fazendo... Eu, por exemplo, eu não giro grana na minha conta pessoa física, agora é tudo na jurídica, né? Pra quando for fazer um merchan, uma coisa, a galera manda, cai na minha conta da empresa, saca? Essa questão da grana, por exemplo, e como eu falei, tem alguns cachês, alguns contratos que a grana demora realmente para cair. Demora de 40 dias para mais. Só que tem todas as outras contas de renda, que são muitas. O cara fez um bom trabalho, poderia até ter sido melhor, talvez um outro empresário faria melhor, não sei. Mas que o cara fez um bom trabalho, fez. Ele lançou a Lova do Luva, já tem Instagram verificado, já vai bater 1 milhão de seguidores, se já não bateu, deve ter vendido pra caramba. As redes sociais dele, ele saiu desenvolvendo várias, Twitch, Twitter, Instagram, YouTube, tá ligado? TikTok nem se fala, foi onde começou. Então, assim, parece que o acesso ao TikTok tá bloqueado, né? Ele perdeu acesso ontem. Mas o empresário já se pronunciou, não sei se vocês viram. O empresário se pronunciou falando. Devolveu o código pra ele por e-mail, né? Mas tem um segundo fator, né? Sim, mas o empresário tava falando que já tinha feito, né? Não foi assim, depois que o Luva... Por isso que eu tô sempre dando um real de crédito pro cara. R$1. Pelo menos. Eu quero o que eu tô trazendo é o ponto de vista, é a dúvida de tipo, galera, se a gente quer realmente ser justo, se a gente quer realmente entender o que tá acontecendo, o contexto todo, a gente tem que ouvir os dois lados. Não dá pra bater, e quando o cara falar, a gente bater de novo e não deixar o cara nem se pronunciar, tá ligado? O cara já fez 4 posts se pronunciando, falando dos detalhes até um certo nível. Eu acho que por auditoria, né? Por questão de auditoria, do processo, mano, tem coisa que você só fala quando a coisa acaba, quando fica provado. Tá entendendo? Eu lembro muito do Ale Oliveira, num processo que ele levou lá e tal, que ele passou, mano, meses calado. E aí na hora de dar desculpa não é a mesma coisa, não é no mesmo e a galera não tá... Mano, se ficar aprovado que pelo menos metade dessa história toda... Por exemplo, eu acho que o que pode ficar aprovado é que o cara não ajuda em má fé e que ele, de repente, faltou muita gestão, faltou muita organização, faltou muita responsabilidade. Ele assumiu muita responsabilidade porque ele é empresário do Luva, ele assume a responsabilidade da casa do Luva, da família do Luva, dos amigos do Luva, o cruzador do Luva, o goleiro do Luva. Um cara, uma agência para fazer tudo isso. Então eu acho que... Ele não deve ser grande, né? Por mais que ele seja empresário do Thiago Silva, de alguns outros jogadores, mas assim, o nível de trabalho deve ser muito menor do que um cara desse tamanho que surgiu. Cara, eu imagino assim, que seja. A única coisa que eu deixo
no ar, que, assim, obviamente nada justifica a ameaça, igual o cara recebeu lá, o cara mostrando arma, mandou pro Alan Jesus, lá pro... Acho que isso nada justifica, gente. Infelizmente, não é com violência que você resolve essas coisas. Mas é muito estranho um moleque do tamanho. Total, o Luva, total. há 3 meses atrás, um story dele era assistido por 4 milhões de pessoas. Há 3 meses atrás, quando ele tinha 6 milhões de seguidores. Ou seja, mais de 60% das pessoas que seguiam ele, 50%, 60%, assistiam. Que é, para quem vive disso, quem convive com isso, sabe que é uma porcentagem altíssima, né? De conversão. Hoje ele tem 14 milhões, então imagina o alcance de um story dele. E aí já fizeram um levantamento. Um story dele é casa de 150, 200 mil reais. E ele gira um pouco. Então, assim, isso que eu quero, tá no hype, né? Quero que a gente traga de informação. Era pra esse moleque já tá rico, velho. Rico. Mas aí é que tá, Thiago. Uma coisa é ele estar rico. Uma coisa é ser, outra coisa é parecer. E aí entra o que você tinha falado a respeito da narrativa, da estratégia. E outra, da saúde mental. Eu cheguei a falar nos stories, que já sumiu, obviamente, que se eu fosse o empresário dele, ou se fosse meu filho, vamos dizer que eu tivesse um filho que teve essa sessão do Luva de Pedreiro, eu não ia jogar todas as oportunidades que viessem na direção dele, não, velho. Eu ia fazer uma peneira, eu ia fazer um filtro, e eu ia dosar, tá ligado? Eu ia fazer, filho, não abraça o mundo, tá ligado? Vai devagar, vamos fazer uma transição. Se você tira o Luva de Pedreiro do campo que ele joga ali, da realidade, e coloca ele no Alphaville, mano, tem gente que enlouquece, tem gente que pira o cabeção, tá ligado? Possa ser que o moleque, mas o moleque é do bem, é gente boa e tal, o moleque... Mano, o Whindersson também é. O Whindersson pirou, ele ficou depressivo. E ele teve uma gradativa também. O Fred, ele também teve uma ascensão gradativa. Mano, o Fred já tinha muito seguidor, ele morando na mesma casa dele, os pais dele lá na comunidade onde ele morava. Eu lembro do Fred ter mudado de casa, mano, sei lá, uns 3 anos atrás, no máximo, tá ligado? Quando ele finalmente comprou uma casa grande, onde ele faz a gravação. Então, assim, pra vida da pessoa, eu acho que é salutar, é saudável você ter essas fases. Eu faria uma reformazinha ali no campo do Luva, eu faria a reforma na casa dele, tá ligado? Eu manteria ele em São Paulo, Rio, e voltando pra gravar lá, faria um monte de conteúdo lá pra continuar postando, ele estando em Paris, ele estando em Nova York, fazendo ação com as grandes marcas. Mas eu acho que é bacana ter essa transição gradativa, tá ligado? E outra, pra narrativa dele também não ajuda muito o Luva se tornar um funkeiro ostentador do dia pra noite, que anda de Lamborghini e mora na Barra da Tijuca. Pode ser que, se ele quiser ser isso, legal, massa. Mas para você manter isso numa linha onde comercialmente ele vai se manter relevante, eu acho que a galera quer, e aí também talvez isso até seja um pouco negativo, a galera quer que o Luva continue simples, continue sendo um moleque simples, humilde, mas muita gente entende que simples, humilde não tá ligado à riqueza. E tem muita gente que quer que ele continue como se fosse na merda. A galera destrói a casa do Luva, né? Fala, o Luva na merda, lá não tá, é a vida do cara, é a família do cara, tá ligado? Às vezes a realidade dele é que ele tá feliz ali. Então, assim, é muita opinião em cima da vida do moleque e é muita certeza em cima de coisas que não são fato, que não são conclusões que dá pra gente bater bater uma tela, é 100%, mano. É isso que eu falo. Eu só não quis ir na onda de realmente achar que é um absurdo e descer a lenha no empresário, tá ligado? E eu recebi muito hate também, muita mensagem também da galera falando muita merda, velho, ameaçando também, muita coisa. Tá certo, a gente já está encerrando aqui, já nos acréscimos, agradecendo demais a participação do Azar Kevin, do Thiago Lopes, que fez a ponte, já fez o contato do Bolinho, do Azar Kevin. Muitíssimo obrigado, Azar. Sucesso cada vez mais nos projetos. Aliás, essa coisa do receba, muita gente também usou esse termo receba como brincadeirinha nos comentários, né? Do Luva de Pedreiro, mas coisas da internet. Então, agradecendo mais uma vez. Obrigado, Azar. Valeu, irmão. Do Bolinho. Muito
obrigado. Obrigadão pelo convite, velho. Achei da hora demais poder compartilhar um pouco da minha história e debater também de futebol, né? A gente entrou aqui em assuntos top aí, torcida, Flamengo, Vasco, seleção, luva de pedreiro. Da hora, curti demais a experiência. Show de bola, empreendedorismo, nômade, network, conhecimento, oportunidades, o cara é fera. Muito obrigado, Thiago Lopes. Thiago, apareça mais vezes aqui, ó. Os fotos estão escancarados. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Digo mesmo, sempre que precisar, estou à disposição aí. Vamos nessa. Até a próxima. O Thiago que já foi entrevistado aqui também, Azar. O Thiago Lopes, para falar da hora. O cara é fera também. Muito tem obrigado, muita história para contar. Tem muita história para contar. Tem demais. Obrigado, Miguel Palozeto. Obrigado ao Gabriel Galati na coordenação nos bastidores aqui do Boa Olímpico Podcast. Miguel, como é que é para se inscrever no canal? Sempre me esqueço o encerramento aí. Convido o pessoal que chega no canal aí, que eu faço, eu tô assistindo negócio aí, tô lá mais isso que a gente fica tamo junto, Thiago, Marcelo. Me sigam aí no Insta, hein? Segue aí no Instagram, @azafcast. E o Azafcast, o Thiago Lopes, a galera do Gol Olímpico também. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. Até a próxima quarta-feira com um novo episódio. Obrigado a todos. Grande abraço. Tchau. Valeu.